sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao canal Escola Online. Estamos de volta aqui na semana 4 do volume 2 do terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos dar continuidade ao que falamos na semana passada sobre quinhentismo, estudando a Carta de Pero Vaz de Caminha. Antes de começarmos, vou pedir para vocês não pularem essa parte do vídeo, porque é importantíssimo. Está rolando sorteio na nossa página no Instagram. Nos visite, dê uma olhada lá nas regrinhas e o sorteio vai rolar amanhã, gente. Isso mesmo, aqui no nosso canal às 16 horas, durante a nossa live de redação. Então, fiquem por dentro, inclusive, dia 7/6, marca aí na agenda, começa o nosso curso Enem Eu Não Erro Mais. Totalmente gratuito e ao vivo aqui só para vocês, tá bem? Então, fiquem bem ligadinhos, já deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário no finalzinho do vídeo pra gente, tá bem? Então, são esses os recados de hoje. Roda a vinheta, produção, bora para nossa aula. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós vimos na semana passada sobre o quinhentismo, que vai ser a época aí que marca a chegada dos portugueses e os primeiros registros literários no território que hoje conhecemos como República Federativa do Brasil. Então, vai marcar aí a chegada dos portugueses e é uma literatura que tem uma vertente mais informativa e também catequizadora. Vamos ver um pouco mais profundamente hoje sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse é o Pero Vaz de Caminha e ele era um escrivão. Ele veio para o Brasil, né, junto com os portugueses que, na verdade, queriam ir até a Índia. E chegando aqui, ele teve a obrigação, ele tinha, né, o trabalho de registrar tudo o que era visto, de documentar tudo o que era visto. Nessa carta, né, que a gente conhece como Carta de Pero Vaz de Caminha ou Carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha vai descrever, vai expor tudo aquilo que ele vê aqui. Ele vai retratar tudo o que ele observa, tudo que ele apreende nesse novo mundo, nessa nova terra. Por isso, gente, é uma carta essencialmente descritiva e expositiva. Um outro ponto a se pensar, já que ela foi escrita em 1500, é que ela vai ter aí uma variedade linguística muito diferente da que nós utilizamos hoje, né, na escrita. Então, é marcada aí por uma variante histórica bem antiga. Por isso, haverá aí palavras, termos, construções que a gente não vai compreender muito bem, mas é somente porque há aí uma distância histórica em termos de escrita, tá bem? Continuando, ela vai tratar então de uma descrição a partir do olhar do estrangeiro. Como eu falei com vocês na semana passada, essa literatura quinhentista não pode ser dita como uma literatura genuinamente brasileira, porque ela não foi escrita para os povos que aqui moravam e nem por povos que aqui moravam também. Foi escrita pelos portugueses, para eles e para outros povos que estavam aí desbravando o mundo. Então, ele vem como um escrivão e ele vai descrever aí a fauna, a flora, o comportamento dos indígenas, dos nativos e todas as curiosidades da região sob seu olhar de colono, de estrangeiro nessas terras. Outro ponto importante é que na carta ele vai destacar a imensa riqueza natural dessa nova colônia. Ele vai descrever, né, a natureza
de uma visão deslumbrante, né? Ele vai ter um deslumbre aí com a paisagem exuberante encontrada aqui no nosso país, né? Essa paisagem tropical, essa riqueza natural que nós temos até então. Na carta também é trazido aí o que os historiadores chamam de fome de ouro, ou seja, Pero Vaz de Caminha demonstra o interesse dos portugueses pelo potencial econômico e o lucro que poderiam obter a partir da exploração da futura colônia. Então, eles estavam, embora eles estivessem indo para a Índia e viesse para o Brasil por acaso, né? Eles queriam aí metais preciosos como o ouro e a prata. Então, na carta é registrada essa fome de ouro. Outro ponto que é muito importante a ser tratado é o encontro com os indígenas, que vai ser marcado aí por uma comparação com base na visão eurocêntrica, na visão catequizadora também. Por quê, pessoal? O que acontece? Os portugueses chegam aqui cheios de vestimentas e vão se deparar com os índios totalmente nus, pessoas, né, com físicos totalmente diferentes deles, culturas diferentes, né, que falam outros idiomas, ou idiomas que eles não vão conhecer idiomas, né, porque são povos, nós estamos falando de povos, né. Então, o que acontece? Ele vai fazer uma comparação, né? Ele vai observar esses povos a partir da diferença estabelecida, observada entre os portugueses e os povos nativos. Com isso, ele vai observar, né? Ele observa as vestimentas, na verdade, a ausência das vestimentas, né? Os cabelos, as formas como se alimentam, como dormem e o convívio entre eles e com os colonos, né? Então é importante que a gente saiba aqui que essa carta, além de trazer informações sobre essa terra, como a flora, a fauna, né? Os comportamentos nativos, ela também fala sobre um objetivo de domínio dessas terras e de catequização e domínio desses povos. Tudo bem? Então, vamos à resolução das atividades de hoje. Vamos à atividade de número 1, é do Enem de 2013. Temos aqui um texto, vamos à leitura. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, aqui nós temos um trecho da carta que estamos estudando. Vamos à questão. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Letra E. Criticar o modo de vida dos povos autoctones para evidenciar a ausência de trabalho. Bom, galera, vamos voltar aqui a esse texto. Ele vai descrever aí, né, o que ele vê nas terras, né, nessa terra que ele chega. Ele fala que a terra em si é de bons ares, né, fala tudo aquilo que ele vê ali. E ao final, olha o que é destacado, observe. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente.
Bom, pessoal, como nós falamos agora há pouco, né? Aí, para esses portugueses, um objetivo de salvação, como nós vemos aqui ao final desse trecho, que é uma salvação catequizadora de cunho cristão, que é salvar do fogo do inferno ou salvar da perdição. Então, essa salvação que é dita aqui é uma salvação de cunho catequizador, tá bem? Então, vamos aqui dizer que a letra correta é a letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Porque vejamos bem, ele vai trazer aqui toda uma descrição sobre a paisagem que ele observa, mas ao final ele assinala que o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Tudo bem? Então, essa é a resposta, letra A. Tudo bem? Vamos lá, atividade de número 2. Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha? Vamos lá, letra A, Pero Vaz de Caminha. B, Cristóvão Colombo. C, Gaspar de Lemos. D, Mendes Sá. Letra E, Bartolomeu Bueno da Silva. Bom, pessoal, com base nas leituras que vocês fizeram, vocês sabem que não é Pero Vaz de Caminha, ok? Cristóvão Colombo não tem nada a ver com a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Então, nós temos aqui a letra C como a letra correta, ok? Gaspar de Lemos é que fica encarregado de levar aí a carta, né, ao rei. E aqui eu trouxe para vocês um meme bem bobinho que eu acho engraçado. Se vocês não acham, deixem só um hahaha nos comentários. Que olha só, Pero Vaz e Pero Vaz de Caminha. Tá bom, gente, a piada não é tão engraçada, mas ok. Tenham misericórdia da professora, tá bom? Deem uma risadinha nos comentários. Vamos aqui à atividade número 3. Vamos à leitura. Mais uma grandiosa leitura pela frente. Então, estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos, e naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou alimárias montesinas. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada, com aquela mesma voz pelos outros pares e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgado, e olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados entendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. O melhor fruto que se pode tirar dessa terra me parece ser salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar nesta terra. Bom, aqui temos um trecho que fala, né, sobre um evento, sobre a missa que foi celebrada e sobre as atitudes dos indígenas que nada compreendiam e mais uma vez trazendo a visão
europeia, a visão do colonizador, que visa aí, por meio da catequização, o domínio desses povos, bem como das terras e das suas riquezas, tá bem? Vamos aqui à atividade, então, pessoal. Assinale V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas em relação à Carta de Pero Vaz de Caminha e ao contexto da expansão ultramarina portuguesa. Vamos lá. Na carta, é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim para perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Bom, gente, aqui há um choque e estranhamento, sim, entre as diferentes culturas, principalmente do português para os povos nativos, e há sim a iniciativa portuguesa de tomar posse dessa terra. Como eu falei com vocês, essa catequização não é somente porque eles querem salvar esses povos, né, num sentido aí religioso, espiritual, mas é uma forma de domínio desses povos, é uma forma de fazer com que eles se curvem às vontades dos colonizadores, mesmo que seja à força, né, eles tendem aí a pensar por meio da fé, mas também vai ser pensado por meio da força, como nós sabemos. Então, aqui nós temos a primeira alternativa, a afirmativa quer dizer como verdadeira. Vamos à segunda. Apesar dos rituais católicos escritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas, porque contrariava princípios da instituição sobre as explorações do mundo. Claro que não, né? Nós temos aí a celebração de uma missa, a presença mesmo de um frei. Então é falso. A Igreja Católica apoiava sim as navegações portuguesas, até porque existe esse princípio catequizador também, né? Vamos aqui à terceira afirmativa. No relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Sim, gente, para Pero Vaz de Caminha, da maneira que ele vai narrar esses povos nativos, né, fazendo essa comparação com os costumes, com a cultura dos europeus, dos portugueses, ele vai considerá-los sim enquanto selvagens. Vamos à próxima afirmativa. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Sim, verdadeira. É a mais famosa carta que registra a expedição de Pedro Álvares Cabral. Vamos aqui à próxima afirmativa. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. Bom, não é isso que nós podemos perceber conforme a leitura desse trecho da carta. Assim, né, a gente sabe que há um prosseguimento das caravelas, né, dos portugueses que vão às Índias depois, e aí vai haver vários problemas, eles serão mortos aí, parte deles pelo menos. Então aqui é falsa, não há aqui nessa carta esse registro, tá bem, gente? A última afirmativa, vamos lá. Fica evidente pela descrição do autor o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. Bom, conforme a leitura que fizemos, há ali, na voz de Pero Vaz de Caminha, uma ideia que esses povos não tinham uma crença até então. Mas mesmo que eles não tivessem, que eles tivessem uma crença, na verdade, ele deixa muito claro o propósito catequizador.
Outro ponto que é importante a ser destacado aqui é que os costumes, né, eles não são vistos de uma maneira positiva. Ele leva em conta, ele olha para os povos nativos enquanto selvagens. E o terceiro ponto que a gente deve levar em conta é que a cultura está atrelada à crença desses povos. Então, pessoal, não há de forma alguma por parte, quer dizer, da coroa portuguesa, né, e dos seus agentes aí, que são os portugueses que chegaram aqui, que aportaram aqui no Brasil, um respeito às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Deixem os seus comentários, as suas observações aqui pra gente, tá bem? Então, até a próxima semana. Um beijão e tchau, tchau!